Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do ADV Labs, o Laboratório do Advogado. Nesse primeiro episódio, eu entrevistei o Dr. William Faria de Albuquerque. Ele atua exclusivamente aí com direito criminal, tem mais de 6 anos de prática na área, então foi um bate-papo muito proveitoso, onde a gente abordou tudo sobre a advocacia criminal, o que ele acha das perspectivas futuras, o que ele não acha, como ele cobra honorários, como ele montou o escritório dele, como ele se atualiza para advogar nessa área, quais são as nuances aí do direito penal, do direito processual penal, né? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, advogados, estudantes de direito e bora para a vinheta, te aguardo na entrevista. Fala galera, boa tarde. Boa noite, bom dia, não sei que horário você está vendo isso. Dando início ao primeiro episódio do ADV Labs, que é um novo projeto aqui, que estou tocando em parceria com o Dr. William. Então, a gente vai trazer de forma bem didática aqui várias vivências da advocacia, o laboratório do advogado propriamente dito, né? De forma prática, sem muito juridiquês, a gente quer trazer tudo para vocês aí, um pouco de cada área. Então, apresentar aí o Dr. William Faria. William, fala um pouco de você. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é William, sou advogado criminalista, tenho 7 anos de advocacia criminal, tenho especialidade em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, trabalhei em muitos escritórios de advocacia, participei de grandes operações aí, tenho alguma experiência para passar um pouco para vocês. Eu acho que essa ideia do projeto com o Rafa vai ser muito oportuna, porque a gente vai conseguir passar um pouco da nossa experiência e a gente vai conseguir tentar encurtar o caminho de vocês aí, que estão aí querendo a advocacia criminal como profissão, dando algumas dicas, mostrando algumas formas de fazer, dando o caminho das pedras para vocês conseguirem seguir. Então, muito obrigado aí pelo convite, Rafa. Espero que vocês gostem. Isso aí. Valeu, Will. Eu que agradeço. Vocês viram que o currículo do cara é de peso, né? Fez até mestrado em Coimbra. Vamos lá. Will, dando início calma, especialização. É quase a mesma coisa. Enfim, dando início à nossa entrevista, conta um pouquinho para mim, para a audiência aí, como que você se interessou pela área criminal, por que você escolheu direito? Fala um pouquinho aí a respeito. Beleza. Na verdade, a faculdade de Direito, eu sempre gostei de ler muito, né? Quando a gente faz cursinho, as pessoas elas falam que, se você gosta de ler, você vai para a área de Direito. Então eu gostava de ler e falei, bom, vamos ver qual é que é, né? Começando a faculdade, você começa a escolher a matéria, obviamente, na academia. Então você vai vendo o que você gosta mais, professor, às vezes o professor ajuda muito. Então eu tive alguns professores muito bons de penal e processo penal. E então, eu me interessando por essa área, eu fui atrás de estágio, né? E aí meu primeiro estágio foi no Ministério Público Estadual. O que você fazia lá? A partir daí, na verdade, eu era assistente do promotor de justiça, trabalhava diretamente com ele, o expediente, ele me dava todas as peças para fazer. Eu estava aí no 6º semestre da faculdade, então eu já tinha algum conhecimento da área penal, então ele me dava peças, todo expediente eu passava com ele, foi muito bom o estágio, né? Isso aí me ajudou muito a entrar de cabeça na área criminal, porque eu tive acesso a inquérito policial, tive acesso aí a processo penal, os recursos do processo penal que eu nem tive em matéria na faculdade, mas quando também foi a aula de processo penal de recursos, então eu consegui ter algumas dicas, saber um pouquinho melhor e até ajudar alguns colegas lá. Então, tudo começou aí na área criminal, dentro do fórum, no Ministério Público Estadual, no Tribunal do Júri. Então, eu gostei demais, o promotor era muito bom, todos os estágios no Tribunal do Júri, os promotores, eles deixam os estagiários na tribuna, em plenário, falarem. Então, quando tem algum caso de absolvição, a gente fala das provas, a gente teve a oportunidade de falar para os jurados, né? Então, isso daí eu gostei demais. Desde essa época você já conseguiu ali exercer a oratória, né?
Com certeza, foi uma oportunidade muito boa para exercer, porque você tem ali 1h30 para falar e você tem que utilizar seu tempo da melhor forma, você tem que colocar todas as provas certinho para o conselho de sentença, para os jurados, então foi uma experiência muito boa. E isso daí me motivou demais na área criminal, e a partir daí eu só fui para estágios na área penal, e depois que eu me formei, que eu segui essa área mesmo. Legal. E na parte aí de escritório de advocacia, você fazia mais o quê quando você fez na época de estágio? Então, quando eu saí do Ministério Público Estadual e fui estagiar num grande escritório, não sei se posso aqui falar o nome dos escritórios, mas eu fui estagiar no grande, eu estagiei com o professor Miguel Reale Júnior, no Reale Moreira Porto, advogados à época, então isso aí me deu uma experiência, eu quis ir para um escritório de advocacia na época de estágio ainda, para ver o outro lado, né, a gente só vê um pouquinho, só vê a acusação, então eu queria ver a defesa, na época. Legal. E a época eu gostei demais do estágio, mas eu senti falta do Ministério Público, né? Então eu voltei para o Ministério Público agora federal, depois desse estágio na faculdade, no Reale, e aí eu fiquei até o final da faculdade em um estágio em órgão público, né, que foi no Ministério Público Federal. Isso daí me ajudou a ter mais tempo para passar na OAB, me ajudou a ter mais tempo para terminar a prova, para terminar meu TCC, enfim. E isso daí foi muito proveitoso na época para mim. Então, só que depois disso foi um pouco mais difícil, né? Isso daí é uma coisa que a gente vai falar aqui, até para dar uma dica pro pessoal. Quem termina a faculdade em órgão público fica um pouquinho mais difícil você entrar no mercado de trabalho, na área criminal. Porque os escritórios da área penal eles são muito fechados. E aí eles priorizam, obviamente, os estagiários que estão lá desde sempre. Tá. Priorizam para, enfim, para a vaga de advogado júnior. Então isso daí... Mas me surgiu uma curiosidade aqui. Você falou, eu fiz estágio na área privada e tal, e deu vontade, bateu saudades, voltei para o Ministério Público. Você queria ser concurseiro? O que é isso? Então, aconteceu nessa época aí? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Rafa? Sim, quando você estagia em órgão público, você tem muita vontade de seguir aquela carreira pública, da estabilidade. Você vê muito na época, né? Você fala assim, eu vou estudar, vou fazer, vou acontecer, vou só fazer. Quase passei na época como analista do MPF, assim que eu saí do estágio. E sim, quando eu saí da faculdade, tive essa pretensão, tive essa ideia, falei, não, vou estudar, vou atrás. E aí, tanto que eu... Ih, caiu. Tá ouvindo? Agora sim. Voltou. Então, aí na época eu voltei, eu fui estudar, aí eu fui fazer uma especialização, logo depois, porque eu não estava conseguindo arrumar um emprego na área criminal, como eu falei, tive alguma dificuldade, mas também tinha que me manter de alguma forma, financeiramente, e aí eu quis fazer alguma especialização para ver se a gente crescia um pouco no currículo, e aí eu fiz essa especialização em Coimbra, foi uma oportunidade muito boa aí. Tá. Eu fiz, e aí na volta eu consegui iniciar o trabalho no escritório de advocacia. Isso aí me ajudou, né? Mas assim, um pouquinho. Para a área criminal, é essencial eu fazer algum tipo de especialização? Ou você não... É uma pergunta... acabei de me formar, já vou fazer o efeito do caminho dos ratos, já vou fazer pós-graduação, como todo mundo faz. Tem necessidade? Na verdade, depende muito do seu momento, depende muito do que você tem, depende muito se você está no escritório, tem uma estabilidade, tem uma parte financeira boa, às vezes você não precisa fazer uma especialização para crescer o seu currículo, você já está lá. Então você tem que ver o que você quer. Se você quer estudar um pouquinho mais do processo penal, do direito penal, pode ser que uma especialização te ajude, qualquer especialização que você for fazer vai suprir essa lacuna aí que você queira. Mas tem muita gente que começa uma especialização para ir para a área acadêmica, e muitas vezes especialização, mestrado, doutorado, é muito mesmo parte acadêmica direto. Pode ter alguma influência na sua vida profissional, né, como advogado, para mostrar um currículo, para mostrar um pouquinho de conhecimento, mas a área prática, a parte prática da advocacia criminal, eu acho que você não vai aprender sentando na frente dos professores e, enfim, e ouvindo o que eles têm para te falar. Eu acho que você vai aprender vivendo mesmo. Sim.
entendeu? De fato, ainda está num modelo muito tradicional, né? Que só tem teoria, pouca prática, né? Digamos assim. Exato, exatamente. Você vai aprender, enfim, a advocacia criminal, você tem que entender como é que funciona dentro da delegacia, você tem que entender como é que funciona dentro do fórum, você tem que entender como é que funciona para um juiz ler um pouquinho do que você está escrevendo, enfim, isso daí é a prática que te dá. Não é o professor falando para você, você que tem que entender como é que funciona a situação. Legal. Entendeu? Mas para você ter mais conhecimento, que é uma parte muito importante na nossa área, acho que em todas as áreas, né? Você tem que saber, você tem que dominar aí o processo penal, você tem que dominar aí as nuances da parte material, enfim. É importante você estudar, seja fazendo uma especialização, seja você lendo o livro, pegando bons Sim. manuais para fazer. Tá, e tira uma dúvida, Will. Você vê a intimidade já aqui, né? Também, a gente estudou junto, Rafa. Sim, estudamos juntos, muitas coisas juntos. Enfim, essa questão de você ter feito estágio no poder público, mais somado aí com os escritórios de advocacia, pesou muito aí na sua advocacia hoje? Você vê que tudo valeu a pena? Esses dois lados que você vivenciou? Ou poderia ter escolhido só um? Vou fazer estágio só no setor privado e é isso aí. Olha, isso daí é uma pergunta um pouco difícil da gente responder. Mas hoje, tendo uma experiência que eu tive dentro dos escritórios de advocacia, enfim, dentro das grandes operações que eu atuei, não sei nem se eu falei, mas eu atuei eu trabalhei no escritório que defendeu o ex-presidente Lula. Então, eu tive uma experiência, uma vivência de um processo penal político. Acabei de sair de um escritório que eu fui coordenando, um grande escritório também de advocacia, que eu coordenei a área criminal. Eu tinha 4 advogados e 2 estagiários para mexer, então com grandes operações também. Então, depois dessa vivência, você percebe que você falar, eu quero ver como é que funciona o lado da acusação, quero ver como é que funciona o lado do juiz, você não precisa estagiar em órgão público para entender como é que funciona. Basta você viver, basta você, a advocacia, você trabalhar intensamente no dia a dia da advocacia criminal, que você vai entender exatamente como é que funciona o Ministério Público, exatamente como é que funciona o juiz. Então, para quem gosta da advocacia, quem quer seguir essa área, eu sugiro sim, apenas a iniciativa privada, não fazer estágio em órgão público, porque depois que você sai, é muito difícil você conseguir, infelizmente, né? É muito fechado esse meio, muito difícil você conseguir um trabalho como advogado no escritório de advocacia. Eu ralei um pouquinho, eu demorei aí 1 ano mais ou menos depois que eu me formei para entrar no primeiro escritório, para então ter uma experiência, para depois vir nos outros escritórios. Bacana. E já linkando essa parte aí inicial da sua advocacia, que você sofreu aí no início, quando você se formou, né? E o que você indica hoje para o advogado que está iniciando na área criminal? São 2 perguntinhas aí. O início da advocacia criminal na verdade, sim, o início da advocacia é muito difícil para todo mundo, né? Porque você acabou de fazer a prova você fez a prova da OAB, você estudou, você aconteceu, mas você estudou para a prova da OAB, você não estudou para ser um advogado. Infelizmente, essa é a realidade, você tem que a prática, porque quando você sai da prova da OAB, você pega a sua OAB, assim, bom, agora o que eu vou fazer? O cara não sabe fazer uma procuração, o cara não sabe fazer um contrato de honorários, o cara não Sabe nem redigir um e-mail você direito, né? não sabe redigir um e-mail, às vezes, então você procura modelos, você procura internet, às vezes você acha muita coisa ruim na internet, aí você vai lá e copia, às vezes você tem que fazer, por exemplo, na minha área, você tem que fazer um habeas corpus, tem milhares de habeas corpus na internet para você fazer, e às vezes a pessoa vai lá e coloca, já vi isso, né, coloca um fundamento num artigo errado, coloca uma situação errada, e esse começo é assim por quê? Porque você fica inseguro, você não sabe exatamente o que fazer, né, então, para sintetizar, o que eu indico? Eu vejo assim, né, é muito difícil a advocacia, eu vejo 3 tipos de advogados iniciantes nessa área. Eu vejo o advogado que estagiou sempre na área criminal, no escritório, que está lá, esse daí não vai ter muitos problemas, porque tem mentores desde sempre, bons advogados ajudando, escrevendo a pesquisa, ensinando como é que faz, então esse advogado eu acho que ele está bem servido. Eu vejo o advogado que nem, igual a mim, que estagiou em órgão público, e aí o advogado que estagiou em órgão público, ele tem que se decidir, que foi o que eu fiz. Ou você
para a sua vida para estudar para concurso, e aí você demora uns 2, 3 anos de estudo. Ou mais, né? Agora com a fila gigante. Ou mais, dependendo. Exatamente. Está cada vez mais também com a internet, os cursos, né, indo para o Brasil inteiro. Então, tem gente dedicada no Brasil inteiro, então, que vai conseguir passar. Então, está cada vez mais concorrido. Então, você decide isso, só que isso daí tem uma parte financeira que pode pegar um pouquinho nesse começo. Ou você se reinventa. Ou você vira a chave e fala, vou agora para a advocacia, vou com tudo, vou saber, eu tenho que entender como é que funciona o inquérito, tenho que entender como é que funciona a delegacia, tenho que entender como é que funciona o fórum, tenho que entender como é que funciona o juiz, a audiência. E aí, esse cara, eu indico, na verdade, esse nosso projeto vai muito para essas pessoas também, né? Que aí a gente vai ajudar, eu indico que eles procurem sim mentores, procurem sim pessoas para ajudar, procurem sim amigos, para entender como que funciona, qual que é o caminho das pedras. E tem outro advogado que eu também vejo, que é o advogado que muda de área, né? O advogado estava na área civil, estava na área tributária, e aí veio muita demanda criminal, então tem que se virar na área criminal. É a mesma coisa, eu indico que você tem que se reinventar, você tem que ir atrás, você tem que saber, você tem que ler bons manuais, você tem que... hoje em dia, a gente tem uma coisa muito... Se eu te interromper, você falou que quando você se formou, você demorou um pouco para entrar nos escritórios criminais de fato, né? Então, você advogou um pouco de outras áreas também, até você se consolidar na sua área, foi isso? Sim, exatamente. Isso aí acontece muito, bem lembrado. Quando você sai da faculdade e você vê um pouquinho de uma área de outra, para você conseguir pegando, porque você não pode se dar o luxo de negar casos. Então tem algum casinho para você fazer, alguma parte civil um pouco mais simples, uma parte tributária um pouco mais simples, que você começa a pesquisar, a fazer, você consegue fazer. Isso daí foi o que eu fui fazendo, né? Hoje eu consigo ver um pouquinho mais da área tributária por conta dessa situação, eu consigo, às vezes vejo alguma coisa na área civil, até na área trabalhista, até na sua área eu me aventurei um pouquinho. Loucura, hein? Mas aí a gente percebe do que a gente gosta, né? Sim, de cada fato. um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mas eu demorei um pouquinho, sim, eu advoguei em outras áreas, sim, foi com isso que eu consegui uma parte financeira bem no começo. Isso acontece muito. Mas para quem quer para a área penal, às vezes tem algum caso, alguma coisa, quem advogou sempre, estagiou sempre em escritório, está bem servido. O advogado que estagiou em órgão público tem que se reinventar, e o advogado que está mudando de área também, tem que se reinventar, tem que se dedicar ao estudo. E também a gente tem uma grande vantagem hoje do processo eletrônico. Isso daí é uma dica muito boa, Edu. Para quem... o processo eletrônico hoje a gente consegue... Acho que tem muito, a maioria dos inquéritos na área penal são sigilosos. Mas no STJ, quando sobe qualquer processo, ele sobe integral e aí às vezes não coloca a taxa de sigiloso. E aí você consegue acessar um processo eletrônico no STJ, capa a capa, que aí você consegue estudar o processo, estudar do início ao fim, né? Do início ao fim, estudar, por exemplo, você pegou uma causa embriaguez ao volante. Aí você vai falar, poxa, quais são as possíveis teses que eu posso, né, verificar nisso? Aí você estuda, tem alguma ideia, mas aí para você ter algum norte, às vezes existe uma coisa muito na sua frente que você não consegue enxergar, você vai no processo eletrônico no STJ, com uma causa parecida com a sua, você vê a peça do advogado, o que ele escreveu. Eu não tô aqui falando para você copiar, né, mesmo porque isso você tá vendo mas para você ter uma ideia. Né? Sim. Exatamente, posicionamento. Às vezes tem uma tese ali que você olha e fala assim, caramba, essa tese se encaixa aqui. Né? E até os fundamentos da decisão, né? Que geralmente o magistrado sempre vincula os fatos com a decisão e tudo mais. Com certeza. Então você consegue enxergar isso daí no processo eletrônico no STJ, você consegue ver todas as teses. Enfim, por quê? Porque no processo penal você tem que perceber uma coisa. Você não ganha o processo penal nos fatos, infelizmente. Assim como no trabalhista, né? Assim como no trabalhista é só fatos. Dá para fazer uma petição inicial com uma página, só com os pedidos, causa de pedir uma linha, e o resto se prova em audiência. Claro que eu estou banalizando aqui, mas é uma advocacia muito mais combativa e, de fato, 70% é audiência no processo trabalhista. No criminal eu já não sei porque eu não faço.
No criminal, na verdade, para você ganhar o processo criminal, você tem que achar alguma falha procedimental. Infelizmente, você pode ler vai ouvir um monte de jurista falando isso da área criminal. Você ganha um processo, 90% dos processos que você ganha numa prescrição, você ganha ou numa decisão que foi mal fundamentada, você ganha ou numa medida restritiva que foi mal posta, uma busca e apreensão que não deveria, uma interceptação telefônica. Você tem que analisar as nuances do processo. Então, para isso, você tem que estudar, você tem que ir atrás de bons manuais, você tem que ir atrás das decisões precedentes do STJ. Você ganha nisso. Sim. Lógico, existe a advocacia criminal que eles querem criar teses, criar precedentes, pode até, assim, dar certo, mas na maioria das vezes, se você segue o que o tribunal fala, se você conseguir achar alguma coisa, algum precedente dos tribunais, do tribunal da sua região, ou do STJ, do STF, você tem mais chances deles acatarem, porque você imagina que um juiz, um desembargador, ele tem milhares de processos para julgar. É óbvio que ele não vai ficar detido no seu processo, nas nuances. Ele vai ver, isso aqui se refere ao quê? Se refere a tráfico de drogas, mas peraí, tráfico, ele está alegando o quê? Tráfico privilegiado. Não, me vê a quantidade, me vê isso, me vê se ele era de organização criminosa, me vê como é que foi o modus operandi. Então eles vão muito nesses pilares, e aí esses pilares muitas vezes estão nos precedentes do STJ, muitas vezes não. Todos estão, presidente do STJ, presidente do STF, do TJ. Então você vai atrás disso, mas na maioria das vezes você vai ganhar só na nulidade. Lógico, se for uma legítima defesa muito forte, se for uma situação muito forte, óbvio, você vai para cima disso e vai trazer suas testemunhas para comprovar. Mas, na maioria das vezes, você vai ganhar nisso. Mesmo porque, na audiência, Rafa, no criminal, infelizmente, é uma realidade hoje para nós. Promotor de justiça e juiz, eles olham para você como se você fosse igual ao seu cliente. Infelizmente. Então rola uma certa discriminação do advogado aí. Com certeza, infelizmente. Já passei muito por isso. Isso daí eu não posso falar abertamente, porque os advogados sabem como é que funciona. Eles indeferem sem motivação, eles nem leem o que você fala. Enfim, ele olha para o seu cliente, ele parece que está vendo você. E aí acontecem as brigas, acontecem as discussões, muitas vezes. Lógico que não é generalizado, existem sim várias juízes, promotores que prestam atenção, que ouvem o que a gente fala, que conversam, enfim, mas na maioria das vezes, já passei muitas vezes por isso, eles te olham de uma certa maneira diferente mesmo. Então você tem que se apegar ao que você tem em mãos, que é o processo, que é nulidade, que é entender se existe alguma decisão mal fundamentada, se existe alguma situação que foi mal feita, e ir atrás para tentar anular. Bacana. Cara, a gente abriu bastante o leque, né? Mas, voltando lá, o que o seu conselho número 1 para a pessoa que acabou de passar na OAB, que quer advogar na área criminal? O que você daria? Conselho número 1? Do fundo do seu coração. Comprar nossos cursos? Nada. Conselho número 1. Cara, você tem que ir atrás de um bom livro de processo penal, um bom livro de direito penal, para você começar a entender um pouco mais como é que funcionam as coisas, as situações. Existe uma coisa que eu não indico, na verdade, quem pode falar melhor é você, né? Sim. Porque você passou por isso, mas existe um convênio da OAB com a Defensoria Pública que permite que os advogados sejam advogados dativos em processos em que o réu não consegue constituir um advogado e a Defensoria Pública está abarrotada, então ela pede esse auxílio para a OAB, que é um convênio da OAB. Eu particularmente, eu não me inscrevi nisso, mas eu sei que você já se inscreveu. Isso daí é uma forma de você ter uma experiência, né? Nessa época. Você abriu o link, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Na época eu tinha acabado de abrir escritório e não tinha muito cliente, né? O convênio era uma hipótese de ter mais clientes. Só que aí você abre naquela euforia, você não pensa como empresário, você pensa como um autônomo que, quero ganhar dinheiro. Né? Eu que sou advogado tenho que ganhar dinheiro. Só que o convênio da Defensoria hoje, em que pese ter essa prática, você ter acesso a clientes por indicação deles, já sem fazer muito esforço, se você for parar para pensar, é quase um trabalho escravo, sendo bem sincero
Porque os honorários, o máximo, o teto dos honorários é R$1.000. Você vai ficar 18 meses com o processo, quanto que vai dar isso? Se você ficar um ano com o processo, dá menos de R$100 por mês. E você vai trabalhar ali no mínimo meia hora por mês, se não tiver só para acompanhar o caso, né? Você vai olhar toda semana. Você tem a responsabilidade vai fazer as festas, o cliente vai te ligar, vai querer saber como está o processo. Então, o advogado é um vendedor de tempo, né? Todo mundo vende seu tempo. Você não escolhe o cliente. Então, é muita gente sem educação. Não estou discriminando o convênio, mas, assim, as pessoas são bem folgadas. Foi a experiência que eu tive. Eu fiquei lá 1 ano e meio, tomei prejuízo por conta disso. São muitos processos que demoram, já porque por conta do próprio litígio, né? Mas, assim, de criminal, valeu a experiência. Fiz algumas audiências criminais, fiz uma parte... vale só pela experiência, né? Pelo menos eu não sou um cego em criminal. Sei me portar numa audiência. Eu lembro que até uma ocasião eu te liguei para fazer uma audiência. Não sei se você lembra disso. Acho que sim. Era a Lei Maria da Penha. Violência doméstica, eu lembro disso. Essa daí é uma outra dica que eu dou. Por exemplo, você tem que fazer parceria com seus colegas. Sim. Da época da faculdade. Eles estão, às vezes, em escritório de advocacia, mas você tem que, se você quer a área criminal, você tem que mostrar para as pessoas que você é advogado da área criminal, né? Então, você mostra para os seus colegas da época da faculdade, aí, às vezes, eles têm alguma demanda, algum empresário com algum crime tributário, às vezes é um colega seu da área tributária, e esse tributário virou crime também, então eles precisam de um advogado, aí ele é chamado para a delegacia, e aí, o que você vai fazer? Então, parceria com antigos colegas, você tem que conhecer as pessoas têm que te conhecer, então você tem que ir onde você tem que primeiro ver qual que é o perfil de cliente que você quer. Lógico que no começo você não escolhe muita coisa, mas você consegue destrinchar mais ou menos, né? Vai conseguir pegar todos os crimes, como é que funciona, mas se vier um cliente na sua mão, você vai analisar, você vai fazer. Eu lembro que um dos primeiros clientes para mim foi de homicídio, que foi uma indicação de colega da faculdade, eram pessoas muito simples, e era uma acusação injusta, realmente era uma acusação injusta, não tinha qualquer, ele estava preso, e eu não conseguia soltar ele, e aí eu fui para audiência, para vocês terem ideia, na audiência, com tudo, a gente conseguiu comprovar na audiência que ele não estava ali no local, então não poderia ser ele, e o juiz, na hora, o promotor, ele pediu a impronúncia, e o juiz, ele decidiu pela impronúncia e ele saiu. Então, foi a experiência que eu tive, foi um dos primeiros casos, assim, da área criminal, fiquei muito feliz, mas foi indicação de um colega da faculdade, porque o colega sabia desde sempre que eu era da área criminal. Legal. Eu acho que posicionamento nas redes sociais, aproveitar as redes sociais aí, posicionamento que você defende, que você tá nessa área, que você faz isso, às vezes alguma vitóriazinha sua, alguma coisa que você, lógico, guardando o sigilo do seu cliente. E postar coisa ruim também, né? Nem tudo são só vitórias. Exatamente, exatamente. Mas o marketing é bom quando você posta coisa boa, né, Rafa? Sim. Mas às vezes se posicionar sobre, hoje em dia, o que a gente está vendo aí na mídia, tem muita coisa, tem muita matéria boa da área criminal. Acho que nós estamos passando desde o início da Lava Jato, né? A mídia está dando mais atenção para a área criminal, para as situações. Então, o jornalista está virando criminalista, né? A gente até brinca, às vezes eles falam uma coisinha ou outra, falam, poxa vida, faltou ali uma instruçãozinha que não é bem desse jeito. Mas o posicionamento na área... Tem um afirmativo, né? É isso. E aí, o cidadão mal informado acaba interpretando de uma forma errada. Exatamente, aí vai. E aí, nessa época também, a gente tá vendo muitos amigos que não são nem da área do direito, sendo criminalistas e tal, posicionamentos. Mesmo porque tem posicionamentos na área criminal que parece que eles refletem muito no dia a dia das pessoas, né? Por isso que eu acho que as pessoas começam a falar a questão da diminuição da maioridade penal, a questão de muita gente presa, essa questão agora que saiu aí a recomendação do CNJ por conta da pandemia, para todo mundo ser solto, só que existem alguns requisitos, ninguém sabe quais são os requisitos, não é todo mundo que é solto, tem gente que às vezes tem um requisito, mas não é solto, dependendo do crime, dependendo da situação.
Então as pessoas não conhecem as nuances. A própria questão aí do impeachment, a própria questão do que está acontecendo agora com o presidente da República, que ela beira sim a área criminal, beira sim ali, não é bem se chama crime de responsabilidade, né? Mas não é bem um crime propriamente dito, né? É só um nome, vem a parte administrativa, vem a parte lá que é feita de outra forma, o procedimento. Mas essa situação, as pessoas elas estão se posicionando. Então você, como uma pessoa da área criminal, tem a obrigação de se posicionar. Você tem a obrigação de falar para as pessoas, de informar, de ajudar as pessoas, né? Porque eu acabei não falando isso no começo, mas o direito, eu entrei muito no direito para ajudar pessoas. Eu estou muito na área criminal e eu mudei o meu foco de concurso público também, porque eu descobri que eu ajudaria mais as pessoas como advogado do que como juiz, como promotor. Então, acho que esse é o nosso objetivo. Então, se você se posiciona nas redes sociais, você vai estar em evidência. Estando em evidência, as pessoas vão saber. Então, eu acho que isso é importante para quem está começando na área criminal. Porque tem uma outra coisa. Porque tem uma outra coisa também, né, Rafa? Se deixar, você falar até amanhã. Tem uma outra coisa também, né? Hoje em dia, não é demérito, mas todo mundo conhece alguém que precisa de um advogado criminal. Todo mundo já xingou alguém na rua, todo mundo já brigou com um vizinho, todo mundo já chamou a polícia porque recebeu alguma ameaça, fez um BO, todo mundo já fez um BO, todo mundo, tem muita gente que já que embriaguez ao volante, a coisa do bafômetro, precisa de um advogado criminal. Então, você estando em evidência, você é o advogado criminal que a primeira pessoa que vai vir na cabeça dela. Bacana. Né, de quem precisa. Eu escrevi algumas coisas aqui para resumir o que você falou. Para o advogado que está começando, né? Espera aí, travou. Então, para o advogado que está começando, na minha visão, por tudo que você falou, ele tem que ser técnico, tem que estar com isso em dia, principalmente essa questão processual aí, né, em relação a nulidades, né? Tem que se posicionar como tal, né? Tá em evidência, como advogado criminal. E praticar advocacia em rede, que é um negócio muito mais específico, é uma advocacia super nichada, né? Então, fazer parcerias, seja com amigo de faculdade, amigos próprios e até cliente, né? Não tem problema nenhum fazer isso. Não, eu acho também. O cliente chama cliente. Essa é a questão. Você faz uma situação boa com o cliente, ele vai, com certeza, te indicar sempre, né? Isso aí, ser bacana. leal, né, Rafa? Ser sempre. leal sempre. Então, falando em clientes, já puxando aqui para outro assunto da nossa conversa, como é que você consegue conquistar clientes aí na área criminal, cara? Bom, são muito difíceis. Você tem que entender, na verdade, qual que é o seu foco nesse início, né? Você quer um cliente mais da área empresarial? Você vai procurar pessoas da área empresarial. Você vai se juntar, você vai participar de congressos, você vai começar a conhecer melhor as pessoas, vai começar a ir atrás. Porque ficar parado, cliente nenhum vai cair no seu colo. Não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Então você tem que ir atrás, você tem que ir atrás de empresários. Hoje em dia está muito em evidência aí a parte da política. Então, existe muito processo, grandes operações na parte política. Então, como é que você consegue chegar nesses clientes? Obviamente, você tem que entender, você tem que ver alguém que você conheça. Se você não conhece, você começa a participar de congressos, que você saiba que vai ter alguns, tentar dentro do congresso se apresentar como advogado criminal. Poxa, mas eu acabei de começar, e aí, como é que eu faço? Não, você se apresenta como advogado criminal. Às vezes existe alguém que necessita do seu serviço. Às vezes você vai, a pessoa pode te ajudar, ela quer te ajudar, e você começa. Às vezes você cobra um pouquinho menos do que os outros. Então isso daí vai te ajudar nesse começo. Então você tem que ver qual que é o que você quer. Existe a outra parte da advocacia, que é uma advocacia mais, que a gente pejorativamente fala de ladrão de galinha, né? Que são aqueles crimes, tráfico, roubo, furto. Seria tipo um subnicho, né? Tem o direito criminal, ok, envolve tudo que é crime. Então você vai atender um subnicho, seja, vou fazer criminal tributário, crimes tributários, né? Então aí você fica mais fazendo em evidência, estando em evidência com o mundo empresarial, né? Aí continua aí com os advogados. Exatamente. Exatamente. Aí você vai,
tem esse termo aí de porta de cadeia, tem uma discussão aí na OAB se isso daí, se andaria cliente dessa forma, em fins de código de ética ou não, mas a ideia é que você esteja também presente para as pessoas que precisam, né? Voltou? Travou um pouquinho. Tô te ouvindo. Voltou? Tá. Beleza. Então você consegue, às vezes, não às vezes na porta da cadeia, mas se você quiser, tem muita gente que vai em audiência de custódia sem advogado, é a defensoria pública que está lá. Então, se você vai na audiência de custódia, um dia que tenha só audiência de custódia, às vezes você consegue angariar algum cliente que necessite de um advogado. Se essa prática é em fim de código de ética ou não, eu acho que não. Eu acho que é uma forma de você angariar cliente, você não de uma forma ética. Sim. Você vai estar ali e a pessoa precisa de um advogado. Poxa, então você está ali, o advogado que a pessoa precisa. Às vezes você consegue fazer dessa forma, né? Indo para a audiência de custódia, enfim. Mas eu acho que é mais por esse lado. Em suma, você tem que estar em aparência, em evidência, para o nicho que você quer, que você pretende seguir. Parte empresarial vai para o lado empresarial. Parte política, conheça pessoas ligadas à área política. Então é mais isso, Rafa. Beleza. E, cara, na área criminal a gente só defende bandido, é perigoso, porque, assim, eu vendo de fora, mas eu te conheço, né? Mas antigamente eu pensava, nossa, só vou defender bandido, muito perigoso. Como é que é isso? Eu acho que a área criminal, como qualquer outra área do direito em que existe conflito, eu acho que existe sim algum perigo. O civil pode ser perigoso. Fazer direito de família pode ser perigoso. Enfim, qualquer área você tem um certo perigo. Na área criminal, você não tem que pensar que você vai defender bandido. Você tem que pensar que você vai defender uma pessoa que necessita de um direito, que exerceu sua garantia de defesa do contraditório. Você está ali defendendo o processo penal dessa pessoa. Está ali defendendo o direito da pessoa ter um processo justo. Então é isso que você tem que pensar. Não pensar que você vai defender bandido ou não vai. Vou falar para você, é perigoso? Sim. Recebe algumas ameaças? Recebe algumas ameaças. De cliente, de vítima, enfim. Você recebe porque a pessoa às vezes a vítima enxerga em você o seu cliente, que é a mesma coisa que eu falei dos juízes promotores. Mas existe sim, mas é só você ter cautela, você entender onde você está pisando, entender com quem você está lidando. Isso daí é bem na hora de você captar o cliente. Bacana. E agora chegamos na melhor parte, né? Como a gente cobra honorários na área criminal? E aí? Qual o caminho das pedras? Porque eu não faço ideia. Mas o cara tá preso. Então, hoje... Tem várias nuances aí. Tem. Primeiro de tudo, tabela da OAB. É o seu norte. De todos os estados, tem a tabela da OAB. Respeita a tabela da OAB, vê direitinho o que é. Poxa, para ir para delegacia cobra R$400, para ir pra... E outra. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se o cara tá preso, se o cara tá solto. Se o cara tá preso, você tem que entender quem é que vai pagar. Sim. Primeiro. Você tem que entender a capacidade, aliás, para as duas situações, a capacidade financeira do seu cliente. Né? Não adianta você cobrar, né, honorários exorbitantes se você sabe que ele não vai conseguir te pagar. Então você tem que entender, você tem que fazer aquele estudo, entender qual que é o crime, entender como é que funciona, entender de onde que ele veio, a indicação. Estudo na hora de você visualizar a proposta de honorários para ele. Então, se ele está preso, você tem que entender quem vai pagar. Né? Entender o cliente, crime. Então, são coisas que a gente tem que pesar, né? Quem que é esse cliente, veio por indicação, qual que é o risco do processo. Exato. Aí, exatamente. Ver o risco, ver como é que funciona, quanto tempo você acha que você vai ter nesse processo, tá? Tem que fazer essa análise global da situação. Bacana. Se ele está preso, a análise é mais simples, é só entender onde que tá, quem que prendeu, ver a decisão e rebater essa decisão. Esse é o primeiro ponto. Mas você tem que cobrar antes na prisão. Sim. É uma regra de ouro, na verdade, porque muitas vezes você solta o cliente some e você não vê mais, e aí a família, ninguém te paga. Então o ideal é você cobrar alguma coisa sempre e respeitar a tabela da OAB. Você cobra algo adiantado, para você cobrar um mínimo? Ou não?
cobra algo adiantado. Ou então você cobra o valor adiantado, uma parte do valor e fala, o restante você me paga na soltura. E aí, essa é a parte do cara preso. O cara solto, você quer pegar o inquérito do cara, você não quer só acompanhar a pessoa na delegacia, ou enfim, já virou processo ou numa audiência. Você quer pegar o processo e ir até o final, você quer fazer todos os atos do processo. Então, o seu objetivo nesse caso de cobrança, é fazer uma cobrança global, um valor, para você trabalhar esse caso, e aí esse valor sendo um pouquinho mais alto, você vai analisar quanto tempo você acha que você vai cuidar desse caso. Eu acho que o inquérito desse aí deve durar 1 ano. Não, deve durar 6 meses, porque é um inquérito que está tramitando eletrônico. Ele já foi ouvido. Não, já está no final, já está relatado. Então você vai entender, você vai olhar a situação e vai falar, bom, aqui eu acho que vou trabalhar 1 ano, então dá para a gente cobrar aí tantos R$ 1.000, eu consigo dividir em 12 vezes. Ponto. Dá para fazer isso. Ou então você fala assim, não, me dá tantos, ou você me dá esse dividido em tantas vezes, ou você me dá esse aqui agora, de uma vez. É uma boa para você, às vezes, precisando. Mas no escritório de advocacia é sempre importante, você tem que pensar que você tem que pingar alguma coisa todo mês. Isso que eu ia falar. Tem alguma taxa mensal, ou alguma taxa... Você consegue cobrar... Assim? A gente está falando em taxa, mas a OAB também tem meio preconceito com isso, né? Mas é como se fosse uma mensalidade por acompanhamento, né? Uma mensalidade por acompanhamento. Você entender quanto que você gasta para ir para a delegacia, você vai para a delegacia uma vez por mês, quanto você gasta com cópia, ou não, é eletrônico, você não vai gastar muita coisa, você vai gastar só as coisas do seu escritório, internet, luz. Você tem que colocar tudo na ponta do lápis para falar para o cliente, falar, olha, eu quero te receber aí R$200 por mês, 300, R$500 por mês, R$1.000 por mês, dependendo da situação do cliente, de onde que ele veio. Então isso tudo você analisa na hora de você fazer. Então você tem que ter como norte a tabela da OAB, e aí depois você entende qual que é o cliente, de onde que ele veio, se ele está solto, se ele está preso, qual que é o seu objetivo dentro do processo. Legal. E às vezes o processo está muito difícil, você vira para o cliente e fala assim, está muito difícil o seu processo, o máximo que eu vou conseguir é isso, diminuir dessa forma. E aí você coloca etapas, então você me paga até tal data, até o inquérito tanto, isso é importante. Você divide sempre, tá? Dividir por ato? Você divide por ato. Inquérito, porque no processo penal você tem a primeira fase administrativa, que é o inquérito. Tem o processo penal. Aí vem a fase de recurso. E aí depois vem a fase de execução. Você tem aí 4 fases para cobrar. Sim. Você entendeu? Para fazer. Então eu acho importante, porque às vezes você consegue encerrar ou no inquérito, você consegue encerrar na instrução, você consegue encerrar no recurso, ou você consegue encerrar na própria fase de execução. E aí é importante você sempre colocar êxito também. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Êxito, reduzir sua pena, te deixar... Sempre êxito, porque às vezes você... Benéfica qualquer hipótese benéfica para ele, você coloca um êxito. Porque às vezes você está trabalhando um processo 3 anos e o cara já te pagou. E aí você fala, poxa, bacana, consegui, sei lá, reduzir a pena do cara, consegui acabar com o processo do cara. Legal, já te paguei. Aí você não recebe mais nada. E aí, às vezes, também é uma entrada lá na frente e é uma motivação para o advogado também, né? Sim. O combinado não sai caro. Dessa forma aí que você estruturou o seu preço, acho que fica até interessante para o cliente, né? Ele tem essa previsibilidade, sabe o norte ali do que ele vai ter de desembolso aí com honorários. Exatamente. Isso é importante você deixar claro para o cliente, porque tem muito advogado criminal que não faz dessa forma. Enfim, conheço alguns que cobram uma coisa agora, aí daqui 6 meses está precisando de dinheiro, cobra mais, e aí você fala, poxa, mas não é o combinado? Não, mas agora precisa disso, mas agora precisa daquilo. Também é uma dica que eu dou, não sejam assim. Tem que ser transparente, né? Tem que ser leal. Legal. E, cara, para ter toda essa estrutura que você tem da advocacia criminal, você tem um escritório físico, dá para ter algo só remoto e eu tenho uma sala de reunião para atender os clientes, eu preciso de uma estrutura física. E assim, o pessoal física no criminal, creio eu que os caras te ligam de madrugada, assim, eu vou ser preso quando? Eu vou morrer. Deve ter essas situações aí, né, na advocacia criminal, né? Quero falar com você. Então deve acontecer. Eu indico a princípio, na verdade, você tem uma sala de reunião para ir, seja no cowork, seja em algum lugar. Você tem que ter um lugar para receber o cliente. Cowork você consegue R$100 uma sala de reunião, mas você precisa apresentar alguma coisa para o cliente, porque existe cliente que ele quer ouvir, nem que seja
20 vezes a mesma coisa. E ele vai marcar para se encontrar com você. E aí você não vai marcar para se encontrar com um cliente no meio da rua. Você vai falar da liberdade, você vai falar de assuntos... É o direito mais importante, né? Sensíveis, exatamente. Você vai falar de assuntos Depois da sensíveis. vida. Então você tem que ter uma sala de reunião. Você pode no começo ficar remoto e marcar reuniões em cowork, você pode fazer. Mas eu acho que o objetivo do advogado criminal é sempre ter um escritório, é sempre ter um espaço físico. Não consegue, não dá. O cliente tem que entrar lá e se sentir seguro também. Tem que olhar para você e falar assim, poxa, com essa estrutura aqui, eu estou me sentindo acolhido porque o que está em jogo é uma coisa muito cara a ele, que é a liberdade. Então você tem que mostrar um espaço que ele se sinta bem, tranquilo, que você consiga receber sempre. Então eu acho importante sim ter um espaço físico, Rafa. Legal. Porque eu acho que até no criminal tem essa questão, como envolve um direito personalíssimo, né? Seu direito de liberdade, eu acho que o cara tem que confiar extremamente em você, né? Tem. Você tem que mostrar essa confiança, cara. E eu acho que muito cliente seu acaba, não só por, o cara tem um crime tributário, mas confia tanto em você que você acaba se tornando amigo da família dele, né? Deve ter muito isso. Sim. Não, tem sim. Você se torna amigo, você se torna às vezes sócio, às vezes tem alguém que quer fazer algum negócio com você, Sim. Enfim. Mas você tem que mostrar segurança para ele. É isso que ele precisa. Beleza. Agora falar um pouquinho de cenários futuros, Will. O que você vê aí de perspectivas futuras para a área criminal e que mudanças você acha necessária para o direito penal, processo penal? Bom, Rafa, eu acho que é o seguinte, o direito penal, a parte geral do Código Penal, ela está muito bem estruturada. A parte especial, que são os crimes em espécie, eles têm que ser mais, vamos dizer assim, equânimes. Você tem que entender um pouquinho mais. Não dá para você colocar uma pena muito alta para um crime que não vale tanto assim. Um exemplo disso é, por exemplo, a pena mínima de um homicídio simples ser de 6 anos e a pena mínima de quem falsifica um remédio ser de 10 anos. Totalmente desproporcional. É desproporcional, então você tem que começar a entender isso daí dentro do código, mas isso daí é só com uma reforma. Agora com o pacote anticrime tivemos algumas, acho que a reforma da parte do estelionato foi muito importante, porque agora o estelionato ele só se processa mediante a representação da vítima, que deveria ter sido feito, deveria ser desde o início, porque na verdade, para mim eu vejo que a parte do estelionato você se resolve no Código Civil. Resolve patrimonial, é fraude, então você se resolve no Código Civil, você não precisa ter um crime para isso. E muitas vezes, quando inicia o inquérito policial, o estelionatário já resolveu a situação patrimonial com a vítima, e a vítima fala, bom, para mim tá beleza. Só que aí, antigamente, era incondicionada, ou seja, você não conseguia parar isso, o processo corria e você era condenado por estelionato. Hoje em dia, não. Então, essa parte foi bem pensada, eu achei. Então, isso com relação ao Código Penal. O Código de Processo Penal teve uma importante mudança também no pacote anticrime com relação às decisões e o juiz de garantias. Eu acho que o juiz de garantias está suspenso agora pelo ministro Fux, mas eu acho que aplicando e conseguindo aplicar esses termos no processo penal, né, a parte do juiz de garantias, de você ter um distanciamento necessário do juiz da causa, que rege o processo, e o juiz que rege a parte procedimental no inquérito policial, acho que é muito importante, né, esse distanciamento desse juiz, ele fica imparcial, que é o que a gente precisa para um juiz. Isso com relação ao juiz. Continua com relação ao juiz, as decisões do juiz, elas têm que ser fundamentadas, né, isso daí é uma coisa que a gente bate sempre no Código de Processo Penal, nos nossos recursos, nas nossas petições, a falta de fundamentação, aquela fundamentação genérica, aquela coisa copia e cola dos juízes. Chega de modelo, né? Para nem olha o processo. Chega de modelo. Exatamente, eles não leem. Então, hoje, nós temos alguns dispositivos com o pacote anticrime que entrou, alguns dispositivos para forçar o juiz a analisar o que você está falando, porque senão você vai ter que reanalisar de uma forma assim, a decisão pode ser cassada. Enfim, isso com relação ao Código de Processo Penal. E as perspectivas para o futuro, Rafa, eu fiquei pensando muito nisso, na verdade, e me veio em mente uma situação muito nova agora, que para quem está começando e para quem atua na área criminal, eu acho que vai ser muito interessante começar a ver, que é a parte de criptomoedas. Tá, conta um pouquinho aí a respeito. Tudo em bem
ouvindo, Rafa. Travou. Agora, Voltou. fala de novo. Pode Travou, falar. voltou. A parte de criptomoedas, Bitcoin, moeda digital, porque isso daí, a área criminal é muito importante, porque está sendo... as criptomoedas estão sendo propícias para a lavagem de dinheiro. Sim. Então você tem que começar a entender como é que funciona uma criptomoeda, para você começar a entender se aquilo ali aplica uma lavagem de dinheiro ou não, para você conseguir falar para o seu cliente, olha, não faz isso, não faz aquilo, isso é crime, isso não é, não faça dessa forma, não invista desse jeito, não abra uma empresa para mexer com criptomoedas dessa forma, porque você vai abrir um banco e você vai sofrer as consequências da Lei 7492, crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, eu acho importante, é uma dica muito importante para as pessoas que atuam nessa área, eu acho que vocês têm que começar a ler um pouco mais sobre criptoativos, sobre a moeda digital. Isso daí vai mudar, isso aí vai ter... Não tem regulação no Brasil, a Receita Federal hoje tem ali apenas uma norma, eu não sei qual é o número dessa norma agora, dizendo que você... acho que é 1888, dizendo que você precisa declarar sempre que receber mais de 30 mil reais por mês em criptomoedas. Então você tem que declarar isso daí. Então aí você já vê que já entra na seara do crime tributário. Não declara, e aí eles começam a entender. Só que também a Receita Federal tem que entender como é que eles vão atrás disso. Então todo mundo tem que estudar um pouco mais. Então, você teria que ter acesso a uma plataforma privada, né? Porque você fez uma transação exatamente. Privada. Porque é uma situação descentralizada. Por que hoje o criptoativo é importante? Mas eles não têm regulação, não têm controle, tanto pela CVM, não tem controle pelo Banco Central, não tem controle pelo governo, o governo não controla essa moeda, não consegue fazer com que isso aumente ou diminua. Então, isso daí vai ser, sim, objeto mais para frente. Existem pouquíssimos estudos sobre a moeda digital no Brasil e as implicações na área penal. Inclusive, é uma coisa que eu quero escrever, porque eu tenho um caso que eu estou atuando com relação exatamente a isso. Então, eu acho que vai ser muito importante as pessoas começarem a prestar atenção nisso. Bacana. Então, fica a dica aí, galera. Futuro das moedas digitais. Tem que saber um pouquinho de tudo, né? Não tem jeito. Outros na área tem. penal também. Exatamente. Na área penal você tem que saber um pouco mais de tributário também, tem que entender se você consegue pegar os crimes. Parte de consumidor, então tudo envolve, né? Tá. Will, só pra gente descontrair aqui, antes da gente encerrar, eu vou falar uma frase, seja interrogativa ou uma afirmativa. Já ou jamais? Vou falar uma frase e aí você fala já ou jamais. É isso. Já ou jamais? Tá. Se você já fez ou não. Isso aí não estava combinado, hein, Rafael? Vamos lá. Essa é a graça. Já perdeu um prazo? Já. Já fez protocolo? Prazo. Então tudo bem. É seu, você que pagou. Né? Então tranquilo. Já fez protocolo no último dia? No último dia, no último minuto? Aos 45 segundos ali. Já. Não façam isso. Já chegou atrasado em audiência? Jamais. Isso aí. Já faltou no estágio para tomar cerveja? Já. Eu também. Vamos lá. E você já acordou de madrugada aí para atender um cliente? Eu já acordei com o telefone, mas eu não atendi, não. Eu joguei. E você já pensou em demitir algum cliente? Se eu já pensei em demitir algum cliente, jamais. Isso aí. Então é isso, amigão. Queria que você deixasse uma mensagem para a galera, para a gente encerrar. Agradeço aí seu tempo, disponibilidade. Foi muito bom. Eu que agradeço. Várias coisas que eu não sabia pelo fato de a gente estar longe aí, questão da pandemia. Mas é isso. Faz aí seus apontamentos. Beleza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado muito aí, você que pensa em atuar nessa área criminal. Eu me coloco à inteira disposição de vocês aí que precisarem. Tem o meu Instagram, vocês conseguem ir atrás de mim ali, William Faria, _ADV. Pode mandar um direct. Eu sei que quem está começando, que não tem um norte, não tem um mentor aí
para te ajudar. Eu sei como é difícil, eu passei por isso e eu não quero que você passe. Então, pode me mandar mensagem, as suas aflições, as suas dúvidas. Eu fico à inteira disposição de vocês aí para ajudar no que for preciso. Estudem a parte de penal, estude o pacote anticrime, estude o processo penal. Enfim, a palavra é a maior arma do advogado. Então, estudem para saber o que falar, o que colocar no papel, tá? Fico à disposição aí. Bacana. Beleza? A palavra é a maior arma do advogado. É isso aí. Então é isso, galera. Encerrado o primeiro episódio do ADV Labs, o Laboratório do Advogado. Obrigado, Will. Boa semana a todos. Um abraço. Valeu, abraço.